Olá, olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de xadrez. Na aula de xadrez de hoje a gente vai continuar falando sobre padrões de checkmate. A gente precisa começar a reconhecer, né, esses padrões e a gente vai mostrar alguns exemplos diferentes do que a gente tinha mostrado na aula anterior. E dessa vez a gente está no desafio de padrões do Lichess, na segunda parte de desafios, e vamos analisar alguns padrões aqui. Sempre a minha dica é pausa antes, pensa na resposta, pensa na jogada que você pode fazer nessa posição, e depois você olha a resposta, beleza? Então vamos lá. O primeiro padrão é checkmate com 2 bispos. A gente já tem esse bispo aqui cercando, né, essa casa aqui do rei, o peãozinho atrapalha, então checkmate em uma jogada. A gente só precisa jogar o nosso bispo dando cheque. Aqui na casa D4, checkmate. A gente já pode passar para o próximo. Mais um checkmate com 2 bispos. Vamos lá. Próximo exercício. Beleza. Pode pausar, pensar qual é a jogada. A gente tem esse bispo já cercando nada, a gente precisa de um cheque. Checkmate de bispo, né? Checkmate. Vencemos a partida tranquilamente. Mais um desafio de checkmate em 2 lances. Vamos analisar qual é a jogada correta. Pausou, pensou. Um checkmate bonito aqui, a gente pode sacrificar a primeira dama. A gente consegue fazer o mate com os 2 bispos do mesmo jeito. Esse próximo checkmate é chamado de checkmate do Boden, né? E que a ideia é basicamente a mesma, mas é um padrão um pouquinho diferente. Então pausa, pensa. A resposta aqui é bispo em A6, cheque. O outro bispo ajuda a gente a cercar, a gente cerca meio que cruzando com os 2 bispos, né? E aí a gente passa de fase. A gente vai para o próximo checkmate. Mais uma vez, checkmate de Boden. Usa a mesma ideia, beleza? De checkmate cruzado. Pausou, pensou. A gente pode sacrificar a dama primeiro. Aqui na casa C3. E agora a gente consegue fazer esse X com os nossos 2 bispos e fazer o mate. Jogando bispo em A3. Checkmate, vitória das pretas aí. Mais um checkmate de Boden. Vamos analisar. A gente tem a mesma ideia, o mesmo padrão. Primeiro, sacrifica a dama. Ele captura a nossa dama e agora a gente tem a entrada do nosso bispo fazer um mate. Top. Esse checkmate é o checkmate balestra. Balestra, para quem não sabe, é aquela besta, né? Aquela de atirar tipo uma flecha. A ideia é muito parecida com o mate de Boden. A gente tem a dama cercando, beleza? A gente pode falar que esse é o mate besta ou o mate balestra. A gente dá um cheque de bispo, ele está cercado, já era. Esse checkmate agora é chamado de mate árabe. O mate árabe, ele é parecido com o rook, né? A ideia do gancho. A gente tem um cavalo aqui, tem a torre, a gente usa a torre para atacar, o cavalo está protegendo, checkmate árabe. Mais um mate árabe, ver se vocês conseguem pensar. Vamos lá, se a gente captura, a gente perde a torre, não funciona. Agora se a gente joga cavalo F6, olha que legal. O peão preto ele não pode capturar por causa da nossa torre lá em G1, lá embaixo. Então cheque, agora sim eu posso jogar aqui? O que vocês acham? Não, ele captura. Eu jogo o cavalo F6, agora eu vou fazer mais um sacrifício. E agora eu consigo fazer um mate árabe. Vocês perceberam que abriu todo o caminho? Então, ó, esse é um checkmate um pouco mais difícil, né? 3 jogadas, mas vocês percebem que é o mesmo padrão. Exatamente igual, bem tranquilo, bem facinho. Depois que a gente já conhece o padrão, claro. Esse daqui também é a mesma ideia. Então, primeiro analisa, vê o que a gente pode fazer e agora tenta fazer a jogada.
Se a gente começa de dama, ele só foge, né? Não tenho muito o que fazer. Então, eu posso tentar um sacrifício aqui, ó, na frente do rei. Isso vai funcionar. Cavalo toma F7 é cheque. A dama capturou. Só que agora a gente tem a nossa entrada, né, com mais peças aqui. Por exemplo, se a gente joga agora torre, ele foge, a gente não vai conseguir dar o mate aqui, certo? Mas, vamos lá. Se eu começo com o cavalo aqui, dama capturando, e agora eu jogo o cavalo F6, ele captura, certo? Se eu jogo o cavalo G6, aqui vai ficar mais legal. Tá vendo que eu vou cercar dos dois lados? Ninguém captura meu cavalo e eu ameaço a entrada da torre. Quando ele joga o rei, já era. Consegui fazer o mesmo mate árabe do mesmo jeito. Beleza? Mais interessante. Checkmate de canto agora, o corner mate. Mesma ideia. Ele se prendeu aqui completamente. A gente tem uma... É só atacar de cavalo. Checkmate. Nesse segundo exemplo, pausa. Pensa um pouco no que a gente pode fazer para fazer o mate. E agora vamos analisar. Se a gente sacrifica a dama, ele captura a dama e agora ele se prendeu, né? A gente tem a entrada de cavalo e ele não tem para onde escapar. Checkmate. O próximo checkmate é chamado de checkmate de morph. Mesma ideia. A gente tem uma torre cercando e a gente só precisa de um cheque de bispo. Cheque de bispo, tranquilo. Padrão de checkmate fácil. Mais um exemplo de mate de morph. Dessa vez em 2 lances. A gente pode seguir a mesma ideia. Por exemplo, cheque, e agora com mais um cheque a gente vence a partida. Né? A torre cercou essas casas dele e a gente deu um cheque de bispo, já era. Mais um mate de morph. Esse daqui é um pouco mais demorado, então você pode pensar mais tempo nele, você provavelmente não pode encontrar de primeira, mas depois você vai ver que é tranquilo seguindo o mesmo padrão. A gente consegue começar com cheque protegido ali pelo bispo. A gente tira a torre da frente, dá cheque do mesmo jeito, correto? Ele foi obrigado a proteger de dama. Se a gente dá outro cheque, ele vai ter que sair da frente, a gente dá outro cheque. E agora já está mais tranquilo para você pensar em o que você vai poder fazer para fazer um checkmate aqui. Posso tirar a torre da frente, certo? Ele se protege de torre, mas não adianta nada. Checkmate do mesmo jeito. Beleza? Mesma ideia de checkmate. O próximo checkmate que a gente vai falar é o mate de Pillsbury. O mate de Pillsbury é com a mesma ideia. Basicamente, o bispo cerca e a gente dá cheque de torre. De novo, mesma ideia, só que, claro, demora um pouquinho mais. Pausa, analisa e a gente continua. Vamos lá. Se a gente começar de cheque de dama, ele captura a nossa dama, só que a gente tem um cheque de torre aqui entrando, bem bonito, né? Bem interessante. A gente sabe que a gente tem o bispo aqui atrás, né, para dar cheque. Então a gente pode tirar a torre da frente. Agora não, que a gente perde o bispo. Mas se eu sigo a mesma ideia e faço, por exemplo, uma jogada aqui diferente, como a outra torre. Vamos lá, cheque, cheque, e agora eu trago essa torre aqui, ó, E8 primeiro, cheque, e agora eu trago essa torre, ó, isso aqui fica mais bonito. Ele tem que defender de dama, só que cheque do mesmo jeito, checkmate. Vocês perceberam que é um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais difícil de enxergar, mas é o mesmo padrão, bem tranquilo. Damiano's Mate, checkmate de Damiano. A ideia, por exemplo, um peão protegendo aqui, a gente só faz o ataque de dama sendo protegida. Mais um exemplo de mate de Damiano.
A gente pode fazer, por exemplo, um sacrifício de torre. E agora a dama entra dando mate. Viram que a gente só abriu o caminho, né? Mais um mate de damiano. Vamos analisar quais são os ataques aí possíveis. O que vocês acham que pode ser feito aí pra gente fazer esse mate? Esse mate é bem legal, mas ele é demorado. Então pausa, pensa nas possibilidades e vai enxergando o caminho. Então beleza, vamos começar com o sacrifício de torre. Cheque. Sacrificamos mais uma torre. Não tem problema, porque a gente vê, ó, a chegada da dama ali, ó, para fazer um mate de damiano. Beleza? Bem tranquilo. E vitória das pretas já antecipada, né, por causa do bispo aqui, a gente nem precisou chegar tão perto. E o último dessa série aqui do Lichess é o Loli's Mate. Mate de Loli é o checkmate do beijo fatal, ó, na cara do rei adversário. Vamos mais um exemplo. Vocês pensam o que a gente pode fazer aqui para poder fazer esse checkmate? Esse checkmate em 3 jogadas, então pensa um pouco mais. E vamos lá. Se a gente começar, por exemplo, com um cheque de peão, ó, a gente já colocou ele no canto do tabuleiro. Ali, já ficou mais interessante. A gente dá um cheque. E agora a gente consegue fazer o Loli's Mate, ó, na cara dele, o checkmate do beijo fatal. Mesma ideia. De novo, mesma ideia, mesmo pensamento, Loli's Mate. Esse também é demorado, então você pode pensar um pouco mais de tempo. Então vamos começar, por exemplo. Se torre toma, a dama toma e a gente não tem mais tanta chance. Então o melhor aqui, a gente primeiro fortalecer esse ataque. Ele capturou, atacou nossa dama, beleza, não tem tanto problema, porque agora a gente consegue atacar. Se dama toma, torre toma. E agora a gente já está mais perto de um checkmate aqui dele, né? Ele já não podia capturar aqui direto. E agora a gente traz a dama entrando no ataque. Ele não vai ter para onde fugir, nosso peãozinho aqui está protegendo. Loli's Mate, checkmate de Loli e vitória das brancas. Nesse daqui tinha alguns mais difíceis, um pouquinho mais complicados, mas você vê que você compreendendo o padrão de checkmate, você consegue incluí-lo nas suas partidas e quando você tiver a possibilidade de executá-lo, vai ficar mais tranquilo porque você já conhece aquele padrão. Então quanto mais a gente faz, mais fácil fica. Beleza? Nos vemos em breve. Tchau, tchau.